Olá, ouvintes PNA Cast. Obrigado mais uma vez por essa audiência. Sejam muito bem-vindos ao nosso PNA Cast. A gente hoje, mais uma vez, aqui trazendo assuntos relevantes para o nosso mercado, esse mercado imobiliário que só cresce. E a gente hoje vai aqui com Gabriel e Eudes da Pé na Areia, mais uma vez trazer um assunto bastante relevante. A gente vai falar aqui hoje daquilo que toda empresa, todo empresário, empreendedor que precisa crescer, que quer crescer, precisa ter no seu DNA, que é o desenvolvimento, a capacitação, é o crescimento na parte educacional do seu negócio. E a Pé na Areia não é diferente, pelo contrário, ela como sempre inovando, como sempre disruptiva no seu negócio, no seu mercado, ela vai estar fazendo aí, teve agora recentemente, eu tive o prazer de estar também, uma imersão para buscar isso, sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria que vocês, Gabriel e Eudes, pudesse falar um pouquinho como é que foi isso, essa busca desse conhecimento, dessa educação, que é algo que eu acho que não pode parar, não é mesmo? Perfeito, Pedro. Gabriel, muito bom estar aqui mais uma vez, trazendo a quem nos assiste aí um pouco do que tem acontecido na nossa empresa, no nosso dia a dia. E é uma enorme satisfação estar aqui com você nesse momento de audiência, para que possamos trazer a você algo de novo, algo do mercado, um pouco da Pé na Areia, um pouco do que temos feito, né, Gabriel? Verdade, e Pedro. Deus. E com um tema hoje extremamente importante, relevante, necessário e basilar para tudo na vida. Seja para a sua vida familiar, seja para a sua vida profissional, seja o que for, o conhecimento, ele é a base de tudo. A única forma de houver uma mudança é com base no conhecimento e na educação. Quem não estuda, não muda. Então, Perfeito. É preciso estudar para evoluir, crescer e desenvolver. Não é isso, Gabriel? Verdade, muito bom estar com vocês aqui, como eu já pontuou, amigo do mercado imobiliário, nossos clientes, parceiros. Tivemos agora recentemente no Alphaville, São Paulo, uma imersão que mudou a nossa história, ou seja, nos aproximou mais desse tema tão importante que é a educação. Muito, muito importante. E aproveitando, quem ainda não segue a gente, siga lá, né? Deixa seu like, espalhe esse vídeo para mais pessoas, porque são assuntos tão importantes que, como o Eudes pontuou, que a gente não é só negócios, é para a vida, né? A educação, a capacitação, o desenvolvimento do ser humano, ele não para, né? Hoje tem aí o 3Ls que se chama Lifelong Learning, né? Que é o aprendizado constante, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão buscando, não é isso? Perfeito. Pedro, talvez quem está aí do outro lado assistindo a gente, diga, eu estou assistindo esse podcast para ver o que é que eles têm a oferecer e a vender. E não é isso. Esse podcast ele não foi feito para ser um anúncio de venda. Esse podcast ele tem uma finalidade educacional. Um propósito muito maior, né? Tem um propósito muito maior do que isso. Não só para você que é nosso cliente e amigo, mas para você também que é profissional do mercado. Então, hoje, um tema maravilhosíssimo, falar sobre a educação, sobre a importância do conhecimento para você que é cliente, para você que é amigo e para você que é do mercado. Nós somos, Pedro, eu vou trazer aqui, isso não foi combinado antes, mas hoje a Pé na Areia ela é o que é porque lá atrás nós fizemos uma imersão, fizemos uma consultoria, Pedro, isso não estava previsto, mas eu e Gabriel éramos apenas 2 corretores autônomos, né, Gabriel? Verdade. E aí a gente já vinha numa crescente muito grande, a ponto de a gente estar estagnado, não por não haver mais mercado, mas pela nossa capacidade produtiva, Pedro. E aí, então, há 3 anos, Pedro, que então conhecemos, nos ofereceu essa consultoria para que pudéssemos parar por 90 dias, analisar, avaliar, Pedro, tudo que a gente vinha fazendo no que dava dando certo, para que pudéssemos aperfeiçoar e também analisamos tudo que precisava ser mudado, corrigido, para que a gente pudesse evoluir ainda mais. Então, a Pé na Areia até o ano de 2022, ela era uma. Até então, 2 corretores chamados por Eudes e Gabriel da Pé na Areia. Após essa imersão, esse conhecimento, esse mergulhar, a partir do momento que Pedro veio extrair da gente, veio modelar, veio construir profissionais melhores e mais capacitados, mudou de 2022 para 2025. E como isso é difícil, né? Você entrar num novo desafio
com a disciplina reinando ali na frente de tudo, com processo, com técnica, com método, com repetições, com culturas diferentes. No início, isso é muito difícil. Mexe no que você vem fazendo. A princípio, você acha tudo mais difícil, mais delicado, mas com o passar do tempo, com raiva. Hoje é a reunião da imersão ou da consultoria. Rapaz, Tem que eu quero vender. eu quero vender. Olha, vendedor, geralmente, ele é acelerado. Isso. Ele não gosta de processo, ele não gosta de rotina, porque ele ainda não está vendo o resultado. Isso. Quando ele começar a fazer todo um trabalho diferenciado, que o mercado de João Pessoa hoje exige isso. São muitos projetos, muitos empreendimentos saindo no nosso segmento imobiliário. Então, amigo do mercado imobiliário, coloque esse tema em prática. Vamos cada vez mais se especializar para poder atender melhor, para entender mais de cliente, entender mais da tipologia, entender mais de mercado, para podermos dar um atendimento ao nível do que João Pessoa merece hoje. É a questão de performar, né? Eu fico muito honrado, na verdade, de poder hoje contribuir com vocês dois, são dois feras do mercado aí, né? E que a gente possa se somar. A grande verdade é essa. Mas, e assim, a gente for analisar, sempre se faz analogias de venda com atletas e com, né, até próprias guerras, né? Porque tem muita estratégia, tem muito método, né? Tem muita coisa por trás, como você pontuou aí, né, Gabriel? Não é só ter essa ansiedade e vai empiricamente. Não, tem que ter muito isso. Vocês têm isso naturalmente e aí o que a gente vê é melhorar isso, né? É modelar, a palavra que eu usou, de uma maneira que isso fique mais fácil até de ter um resultado, né? E a performance é isso. Um atleta, ele só performa bem porque realmente ele vai corrigindo os gargalos. E a venda não é diferente, né? Pois é, Pedro. Recentemente, eu entendia que um bom vendedor, o vendedor que tem performado, era exclusivamente aquele que tinha o dom e a vocação. Hoje eu mudei meu pensamento. Eu até acho que é muito bom você ter a vocação e o dom para vender. Isso já ajuda bastante, né? Facilita. Mas ainda que você que nos assiste, que é um vendedor, que tem o dom e tem a vocação, se você não tiver o método, o meio, vamos dizer assim, a estratégia correta, alinhada, equilibrada, planejada de como abordar, de como convencer, de como trazer todos os cenários, todos os pontos importantes para aquela venda que traga segurança ao seu cliente, você não vai, por mais vocacionado que você seja, você não vai conseguir. Então, seja vocacionado ou não, tenha o dom ou não, o bom vendedor para performar tem que ter técnica. E técnica se chama de método. E método é processo. E para isso você só se aprende estudando. Então, você pode até ser um bom vendedor, mas você não consegue ser performado. Você não consegue. Chega uma hora que estagna. Então, é preciso mergulhar, é preciso estudar para que aí possa dar um passo adiante. Até 2022, eu e Gabriel, para nossa referência, vendíamos muito. Mas depois que nós paramos para estudar, a gente conseguiu superar em muito nossas metas. Verdade, Hildson. Numa crescente, Pedro, muito grande. 2023 superamos 22. 2024 foi uma coisa surreal. Ultrapassamos todas as metas dadas no início do ano e 25 continua nessa crescente. Por quê? Porque paramos para estudar, porque paramos para conhecer, porque paramos para medir, para ver, entender esse método. Existe um processo, né, Eudes? Não é só vendedor. Vendedor geralmente, é conversa, é lábia. Não, existe um processo por trás. Existe uma metodologia aplicada em nossa empresa, a pé na areia, né? Perfeito. E duas palavras que são fundamentais e que vocês já usaram ela aqui. Meta vem de método. Isso. Então, para a gente superar metas, e às vezes meta, quando a gente fala meta, assusta. O vendedor, normalmente, ele corre desse... Dá um frio na barriga, né? Dessa palavrinha. E então, assim, mas isso não é para assustar. Pelo contrário, é para direcionar. Até para ter um mapa da visão do que é alcançar. Medir, né, Pedro? Exato. E aí o método ajuda. Porque também não adianta passar uma meta, né, Gabriel? Eu quero vender tanto de VGV... E se eu não tenho um método, o caminho para chegar lá. Perfeito. Isso é o que tem acontecido muito, né, nas empresas. São metas imbatíveis. Sim. Porque não tem esse processo, não tem esse ensinamento, não tem essa rotina, não tem essa hora de voo, não tem esse acompanhamento, principalmente nas equipes. O líder hoje, ele precisa ter tem que partir dele. Sim. Esse exemplo motivacional, vamos estudar, vamos aprender. Você tem que ter essa lateralidade de conhecimento, que está muito voltada à educação e à disciplina. Perfeito. É disciplina, tem que
todo dia tentar ser uma versão melhor do que você foi ontem. Quem vai trazer isso para você é a disciplina. Quem vai trazer isso para você é estudo. Não tem outro lado. Não tem outro caminho. ponto, Pedro, que eu queria também aqui enfatizar é que é o seguinte, então quando a gente chegou, nós chegamos em 2022, que humanamente era impossível a gente vender mais, e aí para isso a gente fez aquela imersão junto a você, foi criado a partir de mim, de Gabriel, um molde. Então, nesse molde, o que foi bom foi aproveitado, o que foi ruim foi corrigido, está sendo numa contínua melhora. Mas aí desse molde, a única forma de a gente poder crescer seria pegar esse molde que deu certo em Eudes e Gabriel e transferir isso a outras pessoas. Multiplicar. Porque sem isso eu não conseguiria vender mais. Nós temos um grande avanço da tecnologia, da IA, mas ela não vai substituir o que o homem vendedor faz. O imóvel, um computador não vai ser capaz de vender. Então tem que ter gente, tem que ter coração, tem que ter... Aí é uma ferramenta, né? Para ela nos ajudar né? A melhorar os processos, acelerar relatórios, indicadores, né? Mas não substitui de forma alguma. Um dos nossos valores, e é muito bom quando você tem um sócio que comunga do mesmo valor, e Gabriel tem, é unânime, é um propósito. Então esse propósito que nós temos é de poder, Pedro, fazer novos profissionais do mercado, por acaso corretores como somos, para que eles também adotem esse molde. E tenha performance. Tem essa performance que a gente tem. Então, você que nos assiste, não sabe disso, a empresa Pé na Areia, ela tem um propósito de formar novos corretores performados como nós somos para a glória de Deus, para que eles também tenham oportunidades na vida no campo profissional, tenham resultado e tenham uma dignidade de sua vida. Então, hoje temos alunos dentro da Pé na Areia. A Pé na Areia já é um centro educacional, isso desde 2020. A gente pega pessoas que não são do mercado, mas se você é do mercado e tem esse desejo, esse interesse de vir até a gente, venha, porque a gente acolhe. E aí a gente vai permitir você andar com a gente mais perto, e aí a gente vai trazer a você esse conhecimento, essa educação, aquilo que tem dado certo na gente. Você, quando vem, também traz muito enriquecimento. E aí, para que você esteja pronto ao mercado. Então, hoje, toda a nossa equipe, que faz parte da Pé na Areia, em outros PNAcast, a gente já aqui apresentou, são pessoas que não eram do mercado, mas hoje são pessoas que performam, que substituem eu e Gabriel perfeitamente a um nível do qual a gente tem. Porque o nosso molde foi moldado a outra pessoa, a outro profissional. Então, esse é um viés de propósito que nós temos. Através do aprendizado, através de uma educação. E isso, você pontuando, toda empresa, né, ela deve ser uma escola. Deve ser. Né? Então, a Pé na Areia, hoje, ela já faz isso com propósito. Isso eu digo. Não tem nenhum colaborador, parceiro hoje, que não entende esse propósito. Tem que ter, Pedro. E aí, um detalhe, Pedro, porque... Caso amanhã ou eu ou o Gabriel não esteja na Pé na Areia, nós não somos eternos, somos mortais. Então a Pé na Areia vai deixar de existir? Não. Precisa ter um molde, uma forma... Uma matriz, né? Uma matriz para que pessoas venham e me substituam naquilo que eu fazia, no molde que eu fazia, para que possa dar continuidade a esse projeto. E isso tem acontecido muito, né? Nas empresas aqui na Paraíba, é o eu presa, né? Você é quem admite, você é quem demite, você é quem é o SR, você é quem é a nutrição do líder, enfim. E isso tem sido um problema para administrar. Isso é nível até, eu digo até mundial, sabe, Gabriel? O eu presa, né? É muito difícil. E aí, como sair disso? Educação, é a base. E às vezes, Pedro, você que tem o seu segmento, que trabalha com vendas, precisamos contratar vendedores. É a mola, é o que faz girar a chave, porque os boletos não param de chegar. Isso. E aí, na consequência disso, vamos organizando os outros setores da empresa. Perfeito. Mas o vendedor é essencial. Perfeito. Então, eu te falo agora, dei uma chamada, você corretor, que é nosso segmento, está no mercado, um lobo solitário, venha para a Pé na Areia. A gente tem uma escola, né? Nós temos treinamentos com técnicas, processos, para lhe deixar no nível de vendas muito bom, para juntos fazermos isso tudo acontecer de forma diferente. Agora, Gabriel, e assim, a gente, isso é um propósito. A gente hoje não cobra por isso e nem vai fazer você assinar um contrato que fique exclusivo com a gente.
Os alunos que nós formamos, a maioria deles continuam conosco por vontade própria. A gente não tem nenhuma condição e não tem nenhum contrato, Pedro, de exclusividade, porque o nosso propósito não é em querer ter mais vendedores em nossa equipe. Nosso propósito é levar essa possibilidade de evolução e transformação na capacidade desse profissional para que ele possa crescer e voar como nós estamos voando. E assim, eu vejo e vivo isso desde o momento que a gente se conheceu e a gente conseguiu fazer essa imersão, foi que esse propósito ele não para aí no parceiro. Vocês têm um propósito, inclusive, para o mercado, né? Eu lembro uma vez, até conversando com você, eu disse, a Pé na Areia, ela educa o mercado, ela ensina o mercado, ela ajuda o mercado a crescer. Isso muitas vezes naturalmente, organicamente. Por quê? Porque tem outros princípios também da transparência, da verdade, que são pilares que vocês não abrem mão. Isso. Então eu vejo que não só a parte do vendedor, que está no fronte de batalha, mas também aquele que está lá no QG, o incorporador, o construtor. Então, e com isso gera muita fidelização, né, e confiança. Né? Temos tentado... Cada vez mais, um dos nossos trabalhos da Pé na Areia é desconstruir que corretor é concorrente. Maravilha. A parceria tem feito darmos voos altíssimos também aqui. Né? E queremos que esse mesmo sentimento que nós temos, os demais tenham. Então, estamos aqui para isso, sabe, Pedro, também. Perfeito, Pedro. Um ponto, por exemplo, um corretor hoje no mercado, Pedro, quem o mercado diz você ser, né? O mercado quando... Como ele enxerga, Como né? ele enxerga. Então, ou seja, quem eu sou para o mercado. As pessoas de relação comercial comigo, como definem Eudes? Eudes é um homem sério? Eudes é um homem de valor? Eudes é um homem onde é verdadeiro, correto, ético, que se coloca na condição e na posição de quem está comprando? Ou Eudes apenas quer tirar pedido, ganhar comissão e vai para casa? Então... Primeiro, que imagem, que testemunho, que exemplo eu tenho deixado ou passado para o mercado e meus clientes. Legado, né? Mas isso eu preciso estudar, eu preciso me conhecer para que eu diga, tem algo que eu preciso corrigir no meu comportamento, nos meus posicionamentos, na questão de caráter, que é preciso aperfeiçoar. Mas também um outro ponto que é necessário parar e estudar. O que eu tenho, não só é importante quem eu sou... Né? Como é importante o que eu tenho vendido. Isso, vamos Veja lá, lá. É o porquê, né? O que eu tenho vendido. Exato. E por que eu tenho vendido. Eu vendo para ganhar comissão. Eu digo a você, profissional de venda ou qualquer que seja, não saia de casa apenas simplesmente para ir atrás de uma comissão e um resultado financeiro. Isso é uma consequência. Isso né? é uma consequência. Organicamente isso vai acontecer. É uma consequência. O caminho, e aí o caminho é o processo. É o processo. Isso aprende estudando. Isso. Aí vamos agora para um outro ponto. Mas então tudo bem, eu não saio para ganhar o dinheiro. Eu saio para desenvolver um trabalho com excelência e por consequência eu volto para casa com o dinheiro. Perfeito. Show. Mas eu posso vender qualquer tipo de produto e voltar para casa com dinheiro. Aí eu lhe faço a pergunta, e que produto você tem vendido? Ele é o melhor produto? Ele é o produto adequado para a necessidade de quem está comprando? Esse produto, por acaso, nós que somos corretores, consultores, eu tenho vendido de construtoras sérias, de construtoras que têm entregue pontualmente. Segurança, os qualidade. Bairros dos empreendimentos que nós temos vendido são os melhores? A posição do apartamento, o andar, o nível de qualidade, de pontualidade, de credibilidade. O meu cliente que está comprando tem condição, de fato, de comprar aquele produto no qual eu estou oferecendo? Será que aquilo vai atender a necessidade dele e atender o que a família dele precisa? Então, veja, eu preciso não só ter o meu testemunho para mostrar quem eu sou, o que é que as pessoas têm visto em mim, ponto. Eu preciso dominar e ter entendimento, autoridade no produto que eu estou vendendo, que eu não vendo para ganhar dinheiro, eu vendo para cumprir uma obrigação minha e por acaso eu ganho. Eu preciso entender também aonde está o meu cliente. Veja, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber que produto eu estou vendendo, eu tenho que saber então aonde está o meu cliente para que eu seja assertivo e não desperdice tempo. Então, assim, são muitas diretrizes na mesa que se a gente não estiver antenado, estudado, bem informado, você está desperdiçando tempo. Qual foi a última vez que você vendeu?
O cliente que você atendeu em janeiro de 2024, aonde ele está? Você sabe o nome? Você sabe de onde ele veio? Você sabe o que ele queria? Você tem esse controle? Então, assim, veja que eu estou provocando coisas que talvez seja tão evidente, mas tem passado despercebido. O cliente que lhe chamou em março desse ano, você sabe o nome do cliente, você sabe o que ele queria para que quando você achasse o seu produto, você oferecesse? Outro ponto que eu vou também perguntar, Pedro, eu nem sei mais, já foi tanta porque coisa. Isso que é você muita está informação, dizendo, né? Mas... isso que você está dizendo, com uma pergunta também define muito bem. Você compraria esse imóvel Isso. que está tentando vender ao seu cliente? Aí envolve segurança. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis assertiva. até, né, Gabriel? Hoje, João Pessoa vive um boom do mercado. Qual o melhor produto, né? Não é só sair vendendo, né? Então tudo isso conta. E infelizmente existe profissionais e profissionais. Exato. E realmente é de dar dó. Tem clientes que chegam, Gabriel, eu quero comprar esse empreendimento, ele é às vezes acelerado, eu quero pagar, onde é que eu faço o Pix? E a gente conduz, não vamos fazer o Pix, vamos puxar toda a documentação, analisar, não, mas eu quero, não é assim. Que às vezes não é nem o melhor para ele, né? Até aquele ali, porque ele já traz isso, né? Porque hoje com a internet, o cliente ele já busca lá, né? Aí ele vem, Gabriel, esse produto aqui, eu gostei, o que você acha? Peraí, vamos analisar se é o melhor para você, como é que é a viabilidade, tudo isso, a confiança, quem é o construtor, a incorporadora, né? Tudo isso conta. E esse feeling, Pedro, ele vai se tornar... É um cliente recorrente, Exato. ele vai lhe procurar novamente. Exato. Temos casos de clientes nós atendemos cliente aqui e o cliente tá adorar o atendimento de ir embora e ele dizer, me dê seu Pix. Eu disse, pra quê? Quem paga a comissão é Dá a um incorporadora. Não, eu quero seu Pix. E aí eu bati a porta do carro, comecei a andar. Ele fez, se você não me der o Pix, eu não lhe compro mais nada. Disse, não precisa, quem vai pagar a comissão é o incorporador. Aí eu dei, Pedro, o Pix. Aí deu uma gratificação. De R$10 mil. Olha aí, olha aí. Isso aí é o endosso. Rapaz, eu fiquei até constrangido, rapaz, não precisar. Mas eu quero lhe dar. É o atendimento, mas é o processo. Então, mais uma vez, o corretor, ele está perdido, solto. Venha fazer parte desse processo. Venha fazer parte desse atendimento diferenciado. Para poder colher isso, para poder fazer, Pedro, também uma venda no futuro. Ele já comprou, você sabe qual é o cliente, isso que eu estou falando. Sei. Qual é o cliente nosso que não compra uma segunda ou uma terceira vez? São vários, né, Gabriel? Então, vários têm feito isso. Né? Eu queria aproveitar e pedir para você que está nos assistindo para nos seguir, se ainda não segue. Compartilha esse vídeo, porque a gente está falando de assunto tão importante, que é a questão da capacitação, da questão de ter processos, da questão da educação. Então, compartilhe, siga-nos nos nossos próximos PNA Cast e a gente dê seu like, que a gente fica muito honrado, muito bom estar com você sempre. Aproveitando, Gabriel, você falou... dos três, né? Muitas vezes as empresas usam os 3 Cs que a gente fala da administração, que é a causa, o caminho e a consequência. Você falou delas aí muito bem, que a causa maior não sai de casa só pensando na comissão. O caminho, vocês falaram também do processo de tem que ter um CRM, tem que estar nutrindo esse cliente, o que atendeu lá em janeiro, como é que tá, como é que não tá, eu falei com ele, por que não comprou? Tem um time do cliente, às vezes não é a hora, às vezes não cabe ainda no bolso, né? Então a gente esqueceu dele, deixou para trás, porque sempre o próximo produto é o melhor, né? Fica na cabeça, mas nem sempre é assim, né? Ou o próximo cliente, o próximo lead, né? Hoje se usa muito o lead, o próximo lead é o melhor, é o mais quente, mas não é essa a matemática da venda, principalmente do que vocês trabalham, não é isso? Perfeito. Hoje, Pedro, por exemplo, foi me passado uma indicação de um amigo nosso, e essa indicação disse, eu posso passar seu telefone para um casal de São Paulo, eles estão indo embora hoje, já olharam muita coisa em João Pessoa e serve pra gente, Gabriel. Comentei, inclusive, com minha esposa, que tá aqui nos assistindo, Andressa. Então, não vou chamar ela aqui, porque ela fica com vergonha, viu? Mas elas estão ali, a nossa maior audiência, né? Então, o que é que acontece? Esse casal estava para definir uma compra aqui em João Pessoa. Isso a gente tem visto todos os dias. Quem visita pela primeira vez sonha. Quando não compra dela pela primeira vez, compra pela segunda ou terceira. Essa história se repete a cada dia. Até quando isso vai acontecer, eu não sei. Então, essa é a sua hora de comprar. E aí, me indicou esse casal. E quando indicou que mandou para mim o contato, disse assim,
Eles entram em contato, que eles vão embora hoje, querem ver alguma oportunidade hoje, já viram muita coisa, mas não se definiram. E quando mandou o contato, Gabriel, essa pessoa já tinha contactado comigo em 2022. Olha aí. Quando essa pessoa mandou o contato para o cliente, disse, oxente, é Eudes eu conheço, estive com Eudes e Andressa em 2022, vimos muita coisa, mas não estávamos na hora de comprar. Vou falar com Eudes. Quando essa pessoa fala comigo, eu disse, oxente, eu já conheço. Já estava salvo na agenda. Estava salvo na minha agenda. Mas, olha só, se eu tivesse uma organização, o que eu ainda não tenho, já tenho algo, mas falta muito, essa pessoa não era para ter vindo a João Pessoa 2, 3 anos depois e não ter deixado de me procurar. Aonde foi que eu falhei? Sim. Então, veja, em 3 anos ela esqueceu de Eudes. Foi lembrar, depois de ter visto toda a cidade, porque foi consultar um amigo de João Pessoa e esse amigo me indicou. E aí ela lembrou de mim. E eles disseram, não, eu disse, rapaz, foi muito bom essa indicação, porque a gente vai voltar hoje para São Paulo. Ainda essa semana a gente define, mas o que você nos mostrou desde 2022 até hoje, a gente viu em você uma pessoa que transmite confiança, autoridade e conhecimento. Mas se eu tivesse, Pedro, um método, um processo, um CRM, uma agenda, onde essas pessoas tivessem sido lembradas a cada 60 dias, um bom dia, uma mensagem de conteúdo, se eu tivesse alimentado essa comunicação com eles, jamais eles viriam a João Pessoa e não lembrar de mim. Perfeito. Então isso se chama o quê? Processo. Método. Isso. Entendeu? Não, mas é melhor a gente fazer um patrocinado e ir pro Instagram para pegar um lead novo. Não, um lead novo nunca vai ser melhor do que alguém que já conversou comigo. O lead não lhe conhece, não me conhece. Os nossos melhores leads está na nossa agenda. Mas fica tranquilo, você que quer aprender mais, você que quer entender mais as técnicas que eu e Gabriel temos tido para trazer o resultado, conversa um pouquinho com a gente, vem para cá, faz uma imersão junto com a gente para que a gente possa trazer técnicas a você também, né, Gabriel? Verdade. Isso aí eu está falando de um cliente, né? Tô falando de uma. Isso é o que eu sei, né, Gabriel? Sabe são vários. quantos ficam na mesa. Isso. E aí, o que aquele tem ditado, né, acontecido? Gabriel? Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Quantos casos desses têm acontecido? Como o Eudes bem falou, o corretor, ele quer um novo líder, ele quer um novo líder, ele quer um novo líder. Mas ele já tem esse lead na sua agenda e não está sendo nutrido. Exato. E se ele for ativar, reativar... Tem que acreditar no processo, né, Gabriel? Tem que acreditar no processo. É difícil, porque tem que quebrar paradigma, tem que mudar hábito. Demais. Machuca. Então, isso é uma transformação que tem que vir da própria pessoa. Eu despontou uma palavra que é o autodesenvolvimento. Não é fácil você se criticar, nada. você vê que você precisa fazer outras coisas, mudar seus hábitos. Eu queria sair de casa, por exemplo, já tive um tempo que eu saía de casa para atender um cliente já agendado e vender. Mas eu tenho que parar todos os dias para dar uma satisfação, organizar, alimentar um sistema da minha agenda. Planejar, né? Planejar, cara, isso, meu amigo, isso machuca, dói, porque sai da zona de conforto, sai do nosso hábito comum diário. Mas hoje você tem um controle. Estamos colhendo os frutos desse trabalho, né? Desse E começamos a fazer em cima de duras penas, de deixar cliente agendando, reagendando para fazer isso. Enxerga resultado, né? Facilita, ganha tempo. É longo o caminho. Você demora no começo, dói no começo, o sacrifício é maior. Bem maior. Mas a recompensa vem, né? maior. E, às vezes, e a mudança de hábito muito é isso, né? A gente tem que olhar muito a recompensa, né? Isso. E a gente, esse final de semana, estivemos numa imersão e aí aprendemos que doer por doer é ruim. É ruim. Agora, doer para que pós essa dor tenha uma melhora e um crescimento é boa. Pressão é um dor privilégio, Wildes. Diga aí. Pressão é um privilégio. Só tem quem aguenta. Exato. Então, sentir uma dor, sair do seu... haver um incômodo, sair da sua zona de conforto para que haja um progresso, um avanço e uma melhora, eu tô dentro. Eu quero que doa em mim sempre. E Pra crescer. você falou outra palavra que muitas vezes a gente confunde. Quando fala zona de conforto, a gente acha que tá com os pés para cima. Mas muitas vezes zona de conforto é você estar habitual àquilo que você já está fazendo e você só faz a sua rotina o mesmo, mais do mesmo. E quando a gente fala sair da zona de conforto, é você sair desse mais do mesmo. É isso. E é mexer, é buscar. E nada vai substituir a educação, o conhecimento, né? A busca, a capacitação, né? E isso, a Pé na Areia, o PNAcast está aqui para contribuir com isso. Né? Então, não está sendo cobrado, né, Pedro? Não. E você assim, que assiste, não se preocupe, pelo contrário. E vocês E falaram não tô outra aqui coisa. para lhe vender também nada, não. Vocês pontuaram uma coisa aí do lead novo e do que tá na agenda. E isso a gente fala
com a equipe da Pé na Areia todos os dias. Acho que é uma Olha, dor tua de toda venda está imobiliária, onde? Pedro. Onde está a venda? Os próximos 3 imóveis que eles vão vender tá onde? No bolso. Tá no celular. telefone, tá no celular, não tá no Instagram ainda. E acho que só Pode sai ser. da boca do corretor sempre, eu quero lead. Você tem lead? Não, me envie lead. A gente tá fazendo esse trabalho. Nutra o seu lead. Isso. Já foi Que recebido. já entrou, como né? É que anda, como é que anda esse atendimento, né? Exato. É o efeito Tylenol, né? Que não pode ser utilizado com lead. Exato. Quem não se atualizar, quem não parar para estudar e para obter um novo conhecimento, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Hoje, no mercado aquecido, todo mundo vende, tudo dá certo, quase tudo. Mas daqui a pouco há uma regulação, um equilíbrio normal de um mercado, e aí a gente precisa estar preparado para Tem que ter isso, porque só se diferencial, né? salva os melhores. Tem que ter o diferencial, né? É E isso preciso é a conhecer. capacitação, né? Como a gente falou no começo, a alta performance, a gente faz a analogia com o atleta, e o atleta de alto rendimento, ele tem as diferenciações, né? Sofre, né? Ele tem que abrir mão de muita coisa, ele tem que se nutrir melhor, É e a não é diferente. disciplina, né, Pedrão? É a disciplina. A gente não é diferente, quem São trabalha com venda. repetições. Exato, Uma exato. frase que eu anotei muito boa é que as pessoas não compram uma ponte para se chegar em algum canto. As pessoas compram um destino. Você está preparado para levar essas pessoas ao destino que elas querem, ao alvo que elas almejam, ao sonho que elas têm? Então, se você não estiver preparado, qualificado, capacitado para isso, você vai ficar no meio do caminho. Maravilha. E você que ainda não segue o PNA Cash, não segue a gente aí no YouTube, siga, passe para outras pessoas, para quem você conhece, porque é um momento que a gente está trazendo aqui, é isso. São temas, são assuntos para nos edificar no mercado, para trazer um pouco de insights. E como eu e Gabriel pontuou, a Pé na Areia está aberta para estar recebendo você que é do mercado, você que quer aprender um pouco mais, você que quer se educar um pouco mais como corretor, como construtor, como incorporador, ou até mesmo que ainda não faz parte desse mercado e quer vir a fazer parte. Procure-nos, né? Esteja conosco, nos acompanhe, que a gente tenha o maior prazer e honra de poder recebê-los, né? E eu queria a gente poder, para encerrar esse nosso PNA Cash, com um tema tão valoroso, tão, né, dinâmico, que é educação, conhecimento, que vocês pontuassem um pouco aí, até dessa imersão que eu despontuou, o que vocês trouxeram na bagagem aí, que vamos abrir a bagagem, Gabriel, como é que é? Vamos trazer isso para o mercado, vamos implementar, né? Que eu acho que sempre é muito bom e enriquecedor. A cabeça, depois de uma imersão dessa, chega fervendo de ideias, né? Louco para colocar em prática. E logo mais, Pedro, estaremos fazendo isso, né? Com certeza. Vamos nos reunir, fazer pautas, reuniões. Quem tem empresa tem feito reuniões, tem feito pautas. Isso também é processo, né? Às vezes as empresas não estão mais fazendo reuniões, não estão... Qual é a pauta da reunião? Vamos nos preparar. Isso é uma coisa simples, mas é preciso, às vezes, voltar numa imersão dessa e entender que tem que ser feito, tem que colocar em prática. Não tem milagre. Estamos deixando de fazer, muitas vezes, o dever de casa. Exato. E até a reunião tem processo, né, Gabriel? Total. Total. O calendário do ano, você já fez? A campanha do Dia dos Pais, das Mães, Isso. São João. Porque senão se perde. Ideia todo mundo tem, tá tudo aqui na cabeça. Mas tem que botar em prática. Exato. E 85% dos problemas de uma empresa são previsíveis. Isso. 15%, então você tem que deixar de estar apagando incêndio de uma coisa que é rotina, que já vai acontecer e que já está acontecendo. Maravilha. Vamos trabalhar com os 15% que está no anonimato, que vem de fora para dentro. Os 85% temos que estar preparados para resolver isso, para que não passemos todo esse tempo apagando incêndio e sim trabalhando, né, com a cabeça para dar altos passos, né, passos mais altos, mais altos. É maravilhoso, Pedro. Como eu digo, todo conhecimento ele é válido, é enriquecedor e gera transformação. Eu repito e digo isso, e nunca teve tão claro na minha vida. Só o conhecimento gera transformação. Só o conhecimento gera uma revolução. As grandes revoluções do mundo foi através do conhecimento. Liberta, né, Eudes? Isso. Até a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, se você quer estar liberto para crescer, se você quer estar liberto para expandir, para voar, para decolar, nada melhor do que o conhecimento, do que a educação. Estamos num momento ímpar aqui em João Pessoa de crescimento e nada melhor do que esse momento para educarmos,
para que a gente possa se educar em todas as nossas áreas, para que a gente cresça de maneira sustentável, cresça de maneira organizada, ordenada, para que amanhã a gente não tenha um dever de casa mais brusco a ser corrigido. Então, se todas as áreas, todos os segmentos de João Pessoa estivessem alinhados, buscando enfatizar, priorizar a educação, todos cresceríamos melhor e iríamos mais longe. Então, eu repito, um momento é bom, mas eduque. Se eduque, se renove, busque conhecimento, porque você vai crescer junto com a cidade, despontando sempre a estar à frente. Não tem outro caminho, não tem outra fórmula. Ninguém cresceu na vida de outro jeito, em passos de mágica ou com apenas uma sorte. Até mesmo a sorte, que é uma mega sena, quando se fala de dinheiro, quem não tem educação, parece que 80%, 90% dessas pessoas que ganharam na mega sena, por não ter a educação, Perfeito. voltaram a ficar pobre. Então, veja, a sabedoria, a educação, ela é mais importante do que o dinheiro. Porque sem sabedoria, com o dinheiro você desperdiça. Mas sem dinheiro e com a sabedoria, você conquista o dinheiro. Se é isso que você prospera, quer. né? Prospera é tudo, é a base. É. Na Bíblia diz que a própria sabedoria ela é a pai de todas as coisas. Porque para que o mundo fosse criado, e quem crê que o mundo foi criado por Deus, foi preciso a sabedoria para fazer aquilo acontecer. Então, e o Deus, ele é a própria sabedoria. Exato. Se até Deus usa da sabedoria, né? Se Quem até somos Deus nós? usa da sabedoria, quem somos nós? Então, tem que ter sabedoria, tem que ter educação. Exato. Eu queria ter valorizado mais ainda, Pedro, na minha infância, a educação. Porque evitaria tantas coisas, tantos erros e teria acertado muito mais. Mas nunca é tarde. E o tempo primeiro certo. passo. E o tempo certo, né? Aqui hoje, buscando tudo isso, uma vez me perguntaram sobre isso. Pedro, você mudaria alguma coisa? Não, porque eu não estaria aqui Eu agora chegava fazendo o aqui. PNA Cash, Isso. né? Não teria a família que eu tenho, enfim. Então, assim, A sabedoria ela é tão importante, Pedro, porque, eu repito, aqui não tem caráter, não tem finalidade de vender algo a você. Não está falando aqui de um apartamento, a gente não está falando aqui de um lançamento, de um repasse, nada disso. Aqui tem apenas um único objetivo: transmitir conhecimento. Sim. Educacional. E isso não está trazendo a gente nenhum ganho financeiro. É apenas trazendo a você que nos assiste o que é que tem feito de bom em nossas vidas para compartilhar com você e de assim... E que é um propósito da própria que é um propósito penaria, da né? gente. De ensinar, de educar, Poderia de estar melhorar. até atendendo cliente e vendendo, mas eu Exato. preferi gastar esse tempo para vir aqui. Não, mas vai gastar outros tempos mais aqui, porque isso vale ouro. Conhecimento vale ouro. E eu queria agradecer e assim a gente encerrar esse PNA Cash com essa palavra, né, que eu trouxe, com a sabedoria, que invistam em vocês, busquem esse conhecimento, a educação. E mais uma vez, siga a gente, estamos aqui com o PNA Cash, com mais um episódio, trazendo temas tão relevantes, tão importantes para o nosso mercado. E Penaria é isso, a gente quer inovar, a gente quer educar o mercado, a gente quer ajudar, né? E esse é um propósito da própria Penaria e de Eudes e de Gabriel, que eles fazem isso com excelência e com verdade e com transparência. Siga a gente, dê o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que a gente fica agradecido com isso. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado, e a gente se encerra aqui esse PNA Cash com você, nosso amigo, nosso parceiro, corretor ou não corretor do mercado imobiliário. Um abraço. Outro.